Reserve é resveratrol. Estas duas palavras têm alguma semelhança, e isso é evidentemente intencional. Reserve é um produto da Janesse, e o resveratrol é o seu principal ingrediente. Mas não é o único. Reserve tem 8 outros ingredientes ativos. Tem sumo de cereja, aloe vera, romã, chá verde, mirtilo, extrato de grainha da uva, açaí e suco de uva. Porquê todos estes ingredientes exóticos? Principalmente porque todos eles são poderosos antioxidantes. Antioxidantes significa que combate a oxidação. Mas o que é isso de oxidação? É na realidade o que acontece quando cortamos uma maçã e a deixamos exposta ao ar. Essa maçã começará a ficar escura e é isso a que chamamos oxidação, exatamente como um pedaço de metal que enferruja quando fica exposto ao ar. Isso é uma reação química que acontece sempre que o oxigênio está presente. E o oxigênio está presente em todo o nosso corpo. Então ele vai oxidar tudo, inclusive o nosso DNA. Felizmente nós temos no nosso organismo antioxidantes projetados para contrariar a ação destrutiva do oxigênio. O problema é que muitas vezes isso não é suficiente para evitar todos os danos que podem ser causados pela oxidação. É por isso que o nosso corpo tem necessidade de usar antioxidantes extra, através da alimentação e, em especial, os que são provenientes dos frutos coloridos, como por exemplo os mirtilos, o açaí, cerejas e as uvas. Esses antioxidantes estão localizados debaixo da pele desses frutos e eles existem exatamente para proteger os próprios frutos contra a oxidação. Reserve tem uma excelente combinação de antioxidantes, especificamente com a capacidade de reparar danos causados no nosso DNA. Mas para reparar o DNA, Reserve tem que chegar ao DNA. E o grande obstáculo é o de conseguir atravessar a membrana celular. Poucos ingredientes são capazes de fazer isso. Está intensamente provado que Reserve tem realmente essa capacidade de atravessar a membrana celular. KPI é um teste que consegue medir o potencial antioxidante dos produtos naturais. Ele foi elaborado para descobrir se esses antioxidantes podem penetrar e proteger as células dos danos oxidativos. Reserve obteve resultados notáveis. O seu KPI score é de 37,1 unidades por centímetro cúbico, que está muito acima do padrão médio. Compreende agora porque Reserve é excelente na reparação dos danos oxidativos do nosso DNA? Mas esta não é a única característica positiva do Reserve. Reserve melhora a nossa longevidade e eu vou mostrar-lhe como. Você sabe que se comer menos viverá mais. Se você conseguir ingerir menos 40% de calorias, poderá viver cerca de 30% mais de tempo. E isto está devidamente provado cientificamente em todo o mundo. Então, por que é que a restrição calórica aumenta a longevidade? Para entender porquê, temos que viajar até ao mundo fascinante da genética. Você sabe que nós temos cerca de 20 a 30 mil genes, localizados em cada um dos 46 cromossomas. Esses genes guardam o código secreto para fabricar milhares de diferentes proteínas que nós necessitamos para crescer, trabalhar, pensar e sobreviver. Os genes não são ativados todos ao mesmo tempo. Na verdade, apenas 10% trabalham ao mesmo tempo em cada momento. Os outros estão adormecidos e eles acordarão em ocasiões especiais em que são necessários. Alguns continuam adormecidos em quase toda a nossa vida. Sim, toda a nossa vida. A menos que nós estejamos em perigo.
Quando a nossa vida está ameaçada, alguns desses genes, chamados genes de sobrevivência, acordam de repente, especialmente um grupo chamado sirtuínas, que por sua vez irão ativar a produção de enzimas específicas. E adivinha o que acontece então? Essas enzimas impulsionam todas as funções e sistemas: cardiovascular, autoimune, pulmonar, digestivo, etc, etc. Mas o mais interessante é que aquelas enzimas promovem a estabilidade do DNA e inibem a formação de DNA anormal. E isso é fundamental para a nossa longevidade. Ficar com fome ou reduzir em 40% a ingestão de calorias será considerado pelo nosso corpo uma ameaça. E isso irá ativar automaticamente os genes da sirtuína. Esta é a explicação de como a restrição de calorias promove a longevidade, protegendo todas as nossas funções. Mas ficar com fome toda a sua vida não é uma coisa muito agradável. E também não é realista para muitos de nós. É por isso que os cientistas têm procurado algo que tem o efeito da restrição calórica, mas sem nos fazer passar fome. E eles encontraram isso no vinho tinto. O vinho tinto contém polifenóis. Polifenóis são as moléculas que dão a cor ao vinho tinto. Dão a cor marrom ao chocolate, a cor verde ao chá, uvas, maçãs, amendoins e muitos outros frutos e vegetais que estão carregados de polifenóis. O resveratrol é uma dessas moléculas que foi descoberta em alta concentração na pele das uvas tintas e que desempenha um imenso papel na longevidade humana. Essas moléculas podem ativar o gene sirtuína, mesmo quando não existe restrição calórica, reparando os genes afetados e, dessa forma, aumentando a longevidade.